capítulo 3, de 19 a 30. É o final, né, a segunda parte, que eu dividi em duas partes, o capítulo de Daniel 3. Na primeira parte que nós vimos, no domingo passado, né, nós vemos como Deus, né, agiu ali para com aqueles servos dele, né, seguindo a temática, né, que Deus é soberano, né, que Deus age em todo o tempo, né, essa é a grande temática do livro de Daniel, a soberania de Deus. E sabedores que mesmo diante da soberania de Deus, isso não significa que você e eu, que somos filhos dele, não iremos passar por dificuldades, não iremos ter que enfrentar talvez perigos de morte, como é o caso aqui, né? Veja, os servos de Deus estão ali ameaçados de morte. Por quê? Porque eles fizeram um pacto, né, com Deus, no sentido de um compromisso de dizer: nós não vamos se envolver com as coisas deste mundo, nós não vamos nos deixar levar pela idolatria do rei. O rei tinha feito uma estátua dele mesmo, o rei era idólatra, foi isso que nós tratamos no domingo passado, e a idolatria estava ali impregnada no coração daquele povo babilônio, dos caldeus. Mas havia ali, entre aquele povo, aquela sociedade idólatra, o povo de Deus, representados ali por Sadraque, Mesaque, Abednego, ou Ananias, Azarias e Misael, e Daniel, né? Tinha esses ali que estavam em destaque lá naquela sociedade, mesmo sendo a sociedade idólatra, o rei, o próprio rei sendo idólatra como era, mas aqueles servos de Deus estavam lá. E uma coisa que nos chama a atenção, e é por isso que o tema da mensagem de hoje é o valor da fidelidade. Aqueles irmãos eram fiéis, e a fidelidade dele tem um preço, tem um valor inestimável. E vejamos então o porquê o valor da fidelidade, ela vai trazer um benefício muito grande na vida dos servos de Deus. A partir do versículo 19, então, diz assim: Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. O coração de Nabucodonosor estava, que era idólatra, se irou contra os servos de Deus. E por que fez assim? Porque eles não se dobraram à estátua dele. Os irmãos só lerem um pouquinho atrás, não é? Os irmãos disseram assim: olha, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso causou o que no coração de Nabucodonosor? Ódio. Ele se irou, ficou transtornado. Imagine um coração do idólatra dizendo: como é que pode, vocês não vão me adorar? Vocês não vão se dobrar diante da minha estátua? E os irmãos disseram: não, nós não iremos. E o nosso Deus, se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Que confiança em Deus, né? Então isso é fruto da fidelidade, irmãos. A fidelidade ao Senhor nos leva a uma confiança em Deus. Nós não vamos temer as investidas do mundo, dos idólatras, daqueles que querem sufocar a nossa fidelidade ao Senhor. Foi um bom teste para aqueles irmãos, para testá-los, para saber, será que de fato eles eram fiéis? Eram fiéis. E essa fidelidade está aqui clara. Eles não se dobraram, custasse o que custasse, inclusive a própria vida. E ele disse: olha, se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas nós não vamos adorar. Isso é muito importante, essa atitude é fantástica desses irmãos. E o rei, então, cheio de ódio, cheio de fúria, transtornado, ordenou então que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais, ou seja, do que o costume. Ou seja, olha, põe mais fogo aí nessa fornalha, de tanta raiva que ele estava dos irmãos. E aí ordenou que os homens, aos mais poderosos, né, aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem
Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, os mais fortes lá do exército, olha, vai lá e prende bem eles, né? Prende bem, amarra bem, para não ter chance nenhuma deles se livrarem. Então, esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e outras roupas, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então vejam, nessa tentativa do rei de matar os servos de Deus, quem acabou morrendo foram os servos do rei. Aqueles homens que foram urgentemente atentar para a ordem do rei, acabaram morrendo, dada exatamente aquela situação e uma demonstração aí do poder de Deus em provocar, mostrar para aquele rei que aquela fúria dele, aquela coisa louca dele estava passando dos limites. Os servos dele, os próprios servos dele foram mortos com as chamas do fogo que ele mesmo mandou acender de maneira excessiva. E aí aconteceu, esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Olha outra coisa importante aqui. A fidelidade daqueles irmãos fez com que Deus o protegesse. Deus protegeu os irmãos de serem queimados, de serem mortos. E o Senhor Deus se fez presente, mandando um anjo estar ali com eles. Um filho que foi identificado por Nabucodonosor como um filho dos deuses. É um aspecto de anjo. Ele estava lá. Alguns intérpretes dizem que seria o próprio Cristo que estava ali a protegê-lo. Mas o fato é, havia um servo, um anjo vindo da parte de Deus para estar ali protegendo os seus servos. Isso aqui, meus irmãos, é a plena demonstração de que Deus, na sua soberania, protege o seu povo. Ele não livrou o povo, os servos, de serem lançados na fornalha, mas os livrou de serem queimados na fornalha. Foram tirados de lá. Deixou com que quem lançou os servos morressem, porque os servos do rei morreram queimados, e esses que eram servos do Senhor, caindo na fornalha, em uma situação normal, já estariam virado fumaça, né? Cinzas, dada a força daquele fogo, 7 vezes mais queimando. Não aconteceu nada. Protegidos pelo Senhor. Valeu a fidelidade daqueles irmãos em não se dobrar diante deste mundo, da pressão do mundo, da idolatria do rei. Valeu a pena. Foram protegidos pelo Senhor. E então levou também o rei Nabucodonosor a reconhecer quem era o Deus daqueles irmãos, daqueles mártires. Era o Deus Altíssimo. Reconheceu. Ainda que saibamos que esse reconhecimento de Nabucodonosor é falso, é temporário, porque ele segue ainda com o seu coração idólatra. Mas, porque, veja, ele já tinha reconhecido, lembram? Quando Daniel interpretou o sonho? Ele já tinha reconhecido Deus, né? Olha, o Deus de Daniel. Mesmo assim, na sequência, o que é que ele fez?
mandou construir uma estátua dele mesmo para ser adorada. Veja, e depois desse momento aqui, ele manda matar porque ele não foi adorado, o pessoal não se dobrou à sua imagem. Aí veja, vê mais uma vez Deus agindo, reconhece o Deus Altíssimo, né? Sai vindo, servos do Deus Altíssimo. Então ele reconhece que aqueles irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, são servos do Deus Altíssimo. Então veja como é importante a fidelidade. Se você se mantém firme e fiel a Deus, o nosso Deus, vai forçar aqueles que não são ímpios até deste mundo reconhecer: olha, o Deus daquelas pessoas é verdadeiro, olha, o Deus daquela pessoa é vivo, ele é de fato Altíssimo, mesmo que isso não traga conversão ao coração deles, mas há o reconhecimento. E isso é importante para mostrar que todo mundo vai ter que um dia glorificar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, que não se compara a nenhum dos deuses que eles têm. Porque o Nabucodonosor sempre gosta de dizer assim: é o Deus deles, é o seu Deus. Ele não se diz que o Deus de Sadraque e Abednego é dele, não, porque ele não tem a Deus como seu Deus. Vejam, na sequência, ele diz assim, olha: ajuntaram-te os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. E aí falou Nabucodonosor e disse: olhe, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Está vendo? Bendito seja o Deus deles. Ele não disse o nosso Deus, porque ele não reconhecia Deus. Ele não tinha esse reconhecimento. Era o Deus deles, e de fato era mesmo. Então, e livrou, né, e diz que enviou o seu anjo, olha aí o reconhecimento de Nabucodonosor, e livrou os seus servos, que confiaram nele. É esse aí o valor da fidelidade. Gera confiança em Deus, gerou proteção da parte de Deus, gerou livramento, gerou confissão de um homem que é idólatra em reconhecer quem era o Deus daqueles que estavam sendo ali testados. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Irmãos, essa lição aqui é preciosíssima. Como vale ser fiel? Que maravilha! Que lição para nós, em meio às tantas coisas que são colocadas diante de nós neste mundo, tantas atrações, tantas seduções, para que você saia do caminho e você percebe que o que vale a pena é se manter firme no caminho do Senhor. A fidelidade a Deus é muito importante. E como é que acontece essa fidelidade? O que é que nos leva a ser fiel a Deus? A ser fiéis a Deus, a não se voltar contra Deus. O que Deus requer de mim e de você: obediência à sua palavra. Esses homens foram obedientes aos princípios que eles tinham guardado dentro deles, a fé que eles tinham no Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus da aliança, que eles tinham essa confiança e que nunca falhou em momento algum. Veja que eles não ficaram reclamando de Deus. Olha que maravilha, eles não ficaram dizendo: mas como é que pode? Eu sendo fiel a Deus, e Ele vai permitir que eu seja lançado na fornalha? Não, ele não fez esse questionamento, muito pelo contrário. Ele chegou para o rei e disse: olhe, se o senhor quiser, Ele vai me livrar. E se não, mesmo que Ele não queira, mas eu não vou me dobrar a esse ídolo aí. Isso é que é ser fiel. Que fidelidade! É isso que significa quando lá no Apocalipse está descrito assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
Então, ser fiel até a morte vai nos trazer benefícios, bênçãos, sem medida. A coroa da vida. Ou seja, está garantido a você a vida eterna. Então, quer queira, quer não, se você tiver que passar por uma situação ruim, de morte até, isso não deve afastá-lo de Deus, jamais. Por isso que a gente percebe naqueles irmãos que adoecem, pega até uma doença grave, fica até sofrendo, mas eles não reclamam de Deus, eles muito pelo contrário. Eles já estão se preparando porque sabem que estarão prontos para receber a coroa da vida. Vários exemplos nós temos disso, inclusive na Bíblia, né? O próprio Jó, segundo uma situação bem assim, trágica, de doenças, de situação, né, de perder tudo, de ficar numa situação terrível, a ponto de seus amigos dizer: olha, você deve ter feito alguma coisa de errado, a ponto da sua própria esposa dizer: olha, esquece aí, esse teu Deus, e morre. E Jó disse: por que faria isso? Se Deus me deu bem, eu não posso também receber o mal? O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Fidelidade. Jó, o tempo todo ali, sofreu. Sadraque, Mesaque e Abednego sofreram. Pensem vocês, será que foi fácil para eles? Não. Humanamente falando, deve ter tremido na base, mas se mantiveram firmes, fiéis. Pode lançar rei, se Deus quiser, eu acredito que Ele pode me livrar. Mas também, se Ele não me quiser me livrar, mas eu jamais vou me dobrar diante de um ídolo. Isso que é confiança em reconhecer quem é o seu Deus. Isso só aconteceu, irmãos, porque aqueles irmãos tinham certamente um cultivo de uma devoção diária com Deus. Eles tinham essa comunicação com Deus, eles nutriam em suas almas essa bênção que é a vida com Deus, o falar com Deus, né, o orar, conversar com Deus. Eles tinham isso, é certo que tinham, para que eles pudessem de fato se manter firmes. Isso demonstra para nós o caminho para uma vida de fidelidade. Não é outro, a não ser mantermos firmes na leitura da palavra, na oração, na comunhão, como nós vamos ver à noite, né, desses princípios do viver cristão. Mas, concluindo então, ele disse assim, quando Nabucodonosor então disse que devia ser bendito o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, pelo que ele viu o milagre acontecendo ali, né, sendo livre eles da morte ali, e portanto ele diz: faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Outro resultado aí do valor da fidelidade. Houve prosperidade na vida daqueles irmãos. Eles foram prósperos. E por que foram prósperos? Porque foram fiéis. Não abandonaram o seu Deus, não viraram as costas para o seu Deus, não pensaram em livrar o seu corpo, né, a sua vida humana, nem pensaram nisso. Trocar a vida humana, porque, veja, a proposta do rei foi: olhe, se você, ao ouvir a música, se dobrar diante da estátua, está tudo certo, mas se não, vou jogar você na fornalha. Então, veja, o rei deu a oportunidade para eles, né, temerem, dizer: é verdade, é melhor a gente ceder aqui, né, nem que depois a gente se arrependa, né, peça perdão a Deus, mas vamos ceder para a gente não morrer. De jeito nenhum, não vou ceder não. Nós não vamos se dobrar a isso. Valeu a pena. O que é que aconteceu? Eles foram protegidos pelo Senhor, se livraram da fornalha e ainda se tornaram prósperos. E ainda houve o reconhecimento por parte do rei,
ainda que de maneira falsa ou temporária, porque Nabucodonosor continuava um homem ímpio, continuava um homem incrédulo, mas teve que se dobrar diante de Deus, mesmo não querendo. Mesmo não querendo. Não foi uma coisa assim, Nabucodonosor não se converteu aqui, não. Mesmo dizendo, reconhecendo que Deus é altíssimo, mesmo reconhecendo que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é bendito, mas ele não houve conversão nele, não. E mesmo ele fazendo esse decreto, é porque, como ele era idólatra, e ele via que um Deus, o Deus de Israel, era mais poderoso do que os seus deuses, mas ele não largou mão dos seus deuses, não. Veja que ele diz assim, olha, o Deus dele, quem disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, vai ser despedaçado, e suas províncias e suas casas sejam feitas em monturo, porque, aí ele diz, não há outro Deus que possa livrar como este. Ele admite a existência de outro Deus, que não tem o poder que aquele tem, mas ele admite a existência dos deuses. Então ele continua sendo idólatra, ele continua achando que aquela história que muita gente faz hoje, né? Cabe todo mundo, é religioso, é meio que ecumênico, não é? Olha, eu reconheço a religião desses homens aí, né? Então cabe todo mundo aqui, né? Ele tem a dele, eu tenho a minha, você tem a sua, vamos todo mundo conviver aqui pacificamente, né? E vamos respeitar a religião deles. E quem não respeitar, segundo o decreto do rei, vai ser punido. Então vamos deixar aí, vamos respeitar. Então, serviu para mostrar que Deus é soberano, serviu para mostrar que você não pode negociar a sua fé, você não pode se deixar levar pelas pressões do mundo, você tem que se manter firme em todo o tempo. Essa é a grande lição e o grande valor da fidelidade, a firmeza na fé, o reconhecimento e o viver pela condição de que você é um filho de Deus, um servo de Deus. Portanto, você tem que dar esse testemunho na sociedade, não deve ceder às pressões deste mundo, porque vem pressões de toda parte, tem aquelas pessoas que começam a querer lhe desviar do caminho e vai lhe prometer coisa, vai lhe oferecer coisas para você, rapaz, aí você, não, rapaz, eu sou crente, eu não quero isso não. Que é isso, rapaz? Todo mundo faz, por que você está assim? Que é isso? Não é nada demais, não. As tentações que nos advêm, mas você precisa ter esse entendimento de estar firme. E isso só acontece, estar firme, se você continuar mantendo essa fidelidade ao Senhor, cultivando isto como uma vida de devoção, de oração, espiritualidade sadia, cheio do Espírito de Deus, você vai conseguir manter-se fiel. Se não tiver essa ação do Espírito, se não tiver o uso dos meios de graça que Deus nos concede, a oração, a palavra, os sacramentos, a igreja, se não tiver esse uso, você estará sujeito a ceder, como acontece com muita gente, que acaba cedendo às tentações deste mundo, seduzindo e tirando você do caminho. Infelizmente, muitos caem nas armadilhas que são colocadas pelo inimigo das nossas almas. Mas vocês precisam entender isso. Olhando para esse texto, quão vale a fidelidade do crente? Quão vale a condição de que você, estando sujeito à vontade de Deus, você vai se sobressair. Vai ter prosperidade, vai ter proteção, vai ter livramento, todas as ações do Senhor Deus soberano em favor do seu povo. Afinal de contas, Deus, Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. E é exatamente isso que Sadraque, Mesaque e Abednego demonstraram aqui, serem santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Então, meus irmãos, que reflitamos sobre esse valor da fidelidade em nossas vidas, para que assim continuemos a dar testemunho firme e forte na sociedade em que vivemos. Oremos então. Ó Deus bendito, Deus amado, nós louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecemos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua graça e misericórdia em nossas vidas. Abençoa, Deus, o Teu povo aqui presente nesta manhã, aqueles que estão a nos ouvir à distância,
mas que o Senhor possa, ó Deus, abençoar, fortalecer, alimentar as suas almas, trazê-los, ó Deus, à prática da fidelidade a cada dia, para que o teu nome, ó Deus, seja honrado e glorificado através de nossas vidas. É o que pedimos agradecidos, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém e amém. Meus irmãos, terminado aqui, nós vamos para a nossa classe de escola dominical. E só alguns avisos importantes. Já falei, né, a questão da campanha solidária.